Lindbergh Farias zomba, de Nicolas Ferreira e sua resposta. Choca todos no plenário ao silêncio instantâneo. Tomou conta do plenário quando o deputado federal Nicolas Ferreira entrou pela porta lateral. Ninguém esperava sua presença naquela sessão extraordinária convocada para debater a controversa proposta de emenda constitucional que dividia opiniões em todo o país. As câmeras do canal da TV Câmara focaram em seu rosto sereno, enquanto cochichos se espalhavam entre os presentes. Ele não deveria estar em Minas Gerais hoje, sussurrou uma assessora ao parlamentar ao seu lado. 3 dias antes, Nicolas havia anunciado nas redes sociais que estaria ausente da capital federal por compromissos inadiáveis em seu estado. Sua chegada inesperada provocou uma onda de tensão que percorreu o ambiente. O deputado Lindbergh Farias, que ocupava a tribuna naquele momento, interrompeu seu discurso por alguns segundos, observando com um sorriso irônico o jovem parlamentar que caminhava calmamente até seu lugar. O que ninguém sabia é que nos bastidores uma manobra política estava sendo orquestrada há semanas. Documentos confidenciais, gravações de áudio comprometedoras e alianças secretas convergiam para aquele momento. O destino da proposta e possivelmente de várias carreiras políticas seria decidido nas próximas horas, o confronto inicial. Como eu dizia, senhoras e senhores, antes dessa interessante interrupção, retomou Lindbergh com evidente tom de provocação. Estamos diante de uma tentativa descarada de manipular o futuro da nossa nação através de manobras legislativas que beneficiam apenas os privilegiados de sempre. A câmera capturou o momento exato em que Nicolas levantou o olhar de seus documentos, encontrando os olhos do adversário político. O contraste entre os dois não poderia ser mais marcante. Lindbergh, com seus anos de trajetória política, gesticulava enfaticamente na tribuna. Nicolas, representante de uma nova geração na política, mantinha-se composto, folheando calmamente os papéis que trouxera. E o mais absurdo, continuou Lindbergh, elevando o tom de voz, é ver jovens parlamentares que mal saíram das fraldas políticas defendendo propostas que nem compreendem completamente. Talvez estejam mais preocupados com likes nas redes sociais do que com o impacto real na vida dos brasileiros. Risos esparsos ecoaram pelo plenário. O presidente da sessão bateu o martelo, pedindo respeito. Nicolas não esboçou reação visível, mas quem o conhecia bem notaria o leve tremor em sua mão direita. Não de nervosismo, mas de contida indignação. Peço a palavra por direito de resposta, senhor presidente, disse Nicolas com voz firme. E calma. Ainda não terminei meu tempo, retrucou Lindbergh. E eu não interrompi o nobre colega, respondeu Nicolas. Apenas registrei meu pedido para quando o senhor terminar sua exposição. O presidente assentiu e Lindbergh retomou seu discurso, agora claramente direcionando suas críticas ao jovem deputado. Como eu dizia antes de ser interrompido, enfatizou Lindbergh, esta proposta representa tudo o que combatemos. É como dar um cheque em branco para que destruam décadas de conquistas sociais. E o pior é que alguns parlamentares novatos parecem mais interessados em criar conteúdo para seus canais do que em estudar o impacto destas medidas. A cada minuto, Lindbergh intensificava as provocações. O colega que acaba de chegar, por exemplo, talvez possa nos explicar como defende uma proposta que prejudica diretamente os jovens de sua base eleitoral? Ou será que entre um vídeo e outro para as redes sociais não sobrou tempo para ler os detalhes do projeto? A tempestade se forma. Quando finalmente recebeu o direito de fala, Nicolas ajustou o microfone e começou com uma calma desconcertante. Agradeço ao deputado Lindbergh por sua preocupação com minha agenda. De fato, eu deveria estar em Minas Gerais hoje, visitando escolas estaduais que enfrentam problemas graves de infraestrutura. Problemas que persistem apesar de décadas de promessas de políticos que se dizem defensores da educação. Nicolas fez uma pausa estratégica, olhando diretamente para Lindbergh. Mas cancelei esses compromissos, porque considerei que minha presença aqui hoje era fundamental, não para criar conteúdo como sugeriu o colega, mas porque, ao contrário do que ele insinua, estudei profundamente esta proposta e seus desdobramentos. O clima no plenário mudou sutilmente.
Os deputados que conversavam em pequenos grupos agora prestavam atenção. O nobre colega mencionou fraudas políticas. Curioso, porque fraudas são justamente para conter aquilo que alguns políticos mais veteranos parecem não conseguir controlar: a sujeira. Uma onda de Oz percorreu o plenário. Lindbergh levantou-se, visivelmente irritado. Peço que o deputado se atenha ao tema e evite provocações pessoais, interveio o presidente. Estou apenas respondendo no mesmo tom, senhor presidente. Mas vamos aos fatos, que são mais eloquentes que qualquer provocação. Nicholas então sacou o primeiro documento de sua pasta. Tenho aqui o histórico de votações do deputado Lindbergh, em projetos similares ao longo dos últimos 15 anos. É interessante notar como suas posições mudaram radicalmente dependendo de quem ocupava o governo federal. O burburinho aumentou. Lindbergh pediu à parte. O colega está distorcendo meu histórico legislativo para criar uma narrativa falaciosa. Estou apenas citando dados públicos, nobre deputado. Seu voto é público, assim como suas contradições. O debate se intensifica. Nos minutos seguintes, o embate verbal escalou rapidamente. Lindbergh acusou Nicholas de representar interesses obscuros e de usar sua influência nas redes sociais para manipular a opinião pública. Nicholas rebateu apontando inconsistências no discurso do adversário. O que me intriga, deputado Lindbergh, disse Nicholas em determinado momento, é como alguém com sua experiência pode defender com tanta convicção uma posição hoje, e sua exata antítese alguns anos atrás. Os contextos eram diferentes, rebateu Lindbergh. Os famosos contextos, respondeu Nicholas com um sorriso contido. Convenientes quando precisamos justificar nossas incoerências, não é mesmo? A tensão atingiu seu ápice quando Lindbergh, visivelmente desconfortável com o rumo da discussão, elevou o tom. O que um youtuber que se tornou deputado por acaso pode entender sobre as complexidades da política nacional? Você transforma tudo em espetáculo. Enquanto verdadeiros parlamentares trabalham nos bastidores, você filma vídeos atacando colegas e criando polêmicas. O plenário mergulhou num silêncio tenso. Até os mais veteranos parlamentares pareciam surpresos com a agressividade do ataque. O presidente bateu o martelo repetidamente pedindo ordem. Foi quando Nicholas, contrariando as expectativas, baixou o tom de voz. Peço que as câmeras mostrem o plenário neste momento, por favor. As câmeras da TV Câmara giraram, mostrando as cadeiras semivazias do plenário. Este é o retrato do trabalho nos bastidores que o nobre colega menciona. Onde estão os verdadeiros parlamentares durante uma votação tão crucial para o país? Lindbergh tentou interromper, mas Nicholas prosseguiu. A diferença fundamental entre nós, deputado, não é de idade ou experiência, é de propósito. O senhor considera um problema que eu dialogue diretamente com quem me elegeu. Eu considero isso minha obrigação. A revelação ao momento decisivo veio quando Nicholas retirou de sua pasta um conjunto de documentos que ninguém esperava. Senhoras e senhores, nos últimos 3 meses minha equipe e eu investigamos a fundo os bastidores desta proposta. E o que encontramos é, no mínimo, perturbador. Nicholas então projetou no telão uma série de e-mails, mensagens e documentos que sugeriam uma articulação entre certos grupos econômicos e parlamentares para aprovar trechos específicos da proposta que beneficiariam setores controversos. Estes documentos mostram claramente como algumas emendas foram literalmente redigidas em escritórios privados antes de aparecerem magicamente como sugestões espontâneas de certos parlamentares. Um murmúrio crescente tomou conta do plenário. Lindbergh, visivelmente desconfortável, tentou intervir. Isso é uma acusação gravíssima sem provas concretas, uma tentativa desesperada de desviar o foco da discussão. Nicholas respondeu com tranquilidade desconcertante. Todas estas informações foram obtidas por vias legais através da Lei de Acesso à Informação e cruzamento de dados públicos. Não há nada ilegal aqui, apenas transparência. Algo que incomoda tanto foi quando Nicholas revelou o golpe definitivo, e o mais interessante, senhoras e senhores, é que entre os parlamentares envolvidos nesta articulação encontra-se justamente o deputado que acabou de me chamar de inexperiente
e despreparado. As câmeras focaram no rosto de Lindbergh, que tentava manter a compostura enquanto folheava papéis nervosamente. Este documento, continuou Nicholas mostrando um e-mail impresso, mostra uma troca de mensagens entre o gabinete do deputado Lindbergh e representantes de um grupo econômico específico, discutindo exatamente os termos da emenda que ele apresentou na semana passada como sendo em defesa dos interesses populares. O contragolpe por alguns momentos, o plenário ficou em absoluto silêncio. Então, Lindbergh levantou-se com um sorriso enigmático. Impressionante performance, deputado Nicholas. Devo parabenizá-lo pelo show. Mas sabe qual é seu problema? Você realmente acredita que a política se resume a mocinhos e vilões, como nos vídeos simplistas que posta para seus seguidores? Lindbergh caminhou até a tribuna com confiança renovada. O que o jovem colega apresenta como grande escândalo é simplesmente o processo legislativo normal. Sim, conversamos com todos os setores da sociedade. Sim, recebemos sugestões de texto. E sim, por vezes incorporamos essas sugestões quando fazem sentido para o interesse público. Voltando-se para o plenário, Lindbergh continuou. O que Nicholas está tentando fazer é criminalizar o diálogo democrático. É assim que funciona a democracia. Ouvimos todos os lados. Ou será que o colega só dialoga com quem concorda com ele? O contra-ataque de Lindbergh pareceu ganhar força. Alguns deputados aliados aplaudiram. Nicholas manteve-se impassível. Além disso, prosseguiu Lindbergh, se formos falar de transparência, talvez o deputado Nicholas possa explicar suas reuniões fechadas com certos grupos empresariais na semana passada? Ou isso não aparece nos vídeos para seus seguidores? Um murmúrio de surpresa percorreu o plenário. Era a vez de Nicholas parecer desconfortável. O clímax, o presidente da sessão, percebendo que a situação ameaçava sair do controle, tentou intervir. Peço aos nobres deputados que retornemos ao tema central da proposta. Mas Lindbergh, sentindo que recuperava o controle da situação, insistiu. Não, senhor presidente, já que o deputado Nicholas trouxe a questão da transparência, vamos ser transparentes até o fim. Tenho aqui, disse, sacando seu próprio conjunto de documentos. Registros de entradas do deputado Nicholas em reuniões com representantes de grupos econômicos diretamente beneficiados por emendas que ele mesmo apresentou. O plenário explodiu em conversas simultâneas. As câmeras alternavam entre os rostos dos dois deputados. Nicholas pediu a palavra. Senhor presidente, peço que o deputado Lindbergh apresente esses supostos documentos imediatamente. Com prazer, respondeu Lindbergh, entregando os papéis a um auxiliar para distribuição. Enquanto os documentos circulavam, Nicholas mantinha um sorriso enigmático que intrigou os presentes. Quando recebeu sua cópia, examinou-a por alguns segundos e então se dirigiu novamente ao microfone. Agradeço ao deputado Lindbergh por me dar o gancho perfeito para o que vou revelar agora. A reviravolta final, Nicholas voltou à tribuna com uma calma desconcertante. Estes documentos que o deputado Lindbergh acaba de distribuir mostram de fato minha presença em reuniões com diversos setores econômicos nas últimas semanas. Reuniões que nunca neguei ou escondi. Nicholas fez uma pausa dramática. O que o deputado Lindbergh não sabe é que eu esperava exatamente por este momento. Estas reuniões foram parte de uma estratégia cuidadosamente planejada. O jovem deputado, então, projetou um novo conjunto de documentos no telão. Durante estas reuniões, registrei todas as tentativas de influência indevida no processo legislativo. Com conhecimento prévio do Ministério Público e seguindo todos os protocolos legais, documentei ofertas explícitas de vantagens em troca de apoio a certas emendas. Um burburinho crescente tomou conta do plenário. Lindbergh, pela primeira vez, parecia genuinamente surpreso. E o mais interessante, continuou Nicholas, é que em várias destas conversas, meu nome foi apresentado como mais um na lista de parlamentares que supostamente já haviam aceitado acordos semelhantes. Uma lista que, curiosamente, inclui o nome do deputado Lindbergh. As câmeras capturaram o momento exato em que Lindbergh empalideceu. Toda esta documentação, prosseguiu Nicholas,
incluindo gravações autorizadas judicialmente, foi encaminhada esta manhã ao Conselho de Ética da Câmara e ao Ministério Público Federal. Virando-se diretamente para Lindbergh, Nicholas concluiu: "O senhor me acusou de transformar a política em espetáculo. Talvez esteja certo. Mas há uma diferença fundamental. Meu espetáculo é às claras, transmitido ao vivo para quem quiser ver. O seu, infelizmente, acontece nos bastidores, longe dos olhos do povo que o senhor afirma representar." O desfecho, um silêncio atordoante, tomou conta do plenário. O presidente da sessão, visivelmente impactado, anunciou uma interrupção de 15 minutos para reorganizar os trabalhos. Nos corredores da Câmara, grupos de deputados discutiam intensamente o ocorrido. Assessores corriam de um lado para outro em ligações frenéticas. Jornalistas tentavam confirmar informações para reportagens urgentes. Quando a sessão foi retomada, algo inédito aconteceu. Lindbergh pediu a palavra. "Senhor presidente, colegas parlamentares, os eventos de hoje me obrigam a uma reflexão profunda. Não posso negar a gravidade das acusações apresentadas pelo deputado Nicholas." Olhando diretamente para as câmeras, continuou: "Se há uma sombra de dúvida sobre minha conduta, devo ser o primeiro a exigir que seja completamente investigada. Por isso, estou me afastando voluntariamente da relatoria desta proposta e solicitando ao meu partido que indique outro nome, enquanto esclareço completamente esta situação." O plenário, normalmente barulhento, estava em completo silêncio. "Quanto ao deputado Nicholas", prosseguiu Lindbergh, "devo reconhecer publicamente que subestimei sua determinação e compromisso com a transparência. Discordamos em quase tudo, ideologicamente, mas reconheço a coragem de sua atitude hoje." Nicholas, que ouvia atentamente, assentiu em silêncio. Quando a sessão foi finalmente encerrada, uma multidão de jornalistas cercou Nicholas na saída do plenário. "Deputado, o senhor planejou tudo isso?" Com a mesma calma que mantivera durante todo o confronto, Nicholas respondeu: "Não planejei expor ninguém especificamente. Planejei expor um sistema. Se alguém se sentiu pessoalmente atingido, talvez deva refletir sobre suas próprias práticas." "E qual sua expectativa agora?" insistiu outro repórter. "Minha expectativa é que possamos finalmente discutir o mérito real desta proposta, sem interferências externas ou interesses ocultos. O povo brasileiro merece saber exatamente o que estamos votando e por quê." Antes de se retirar, Nicholas fez uma última declaração que ecoaria nos noticiários daquela noite. "Alguns me chamam de inexperiente porque tenho apenas um mandato. Outros me criticam por usar as redes sociais para me comunicar diretamente com os eleitores. Mas hoje demonstramos que a nova política não é apenas um slogan. É uma prática diária de transparência e coragem para enfrentar estruturas estabelecidas há décadas." Nos dias seguintes, a sessão do confronto, como ficou conhecida, tornou-se um dos assuntos mais discutidos no país. Vídeos do embate foram compartilhados milhões de vezes nas redes sociais. Analistas políticos debatiam se aquele momento representava uma mudança significativa na dinâmica do Congresso Nacional. Quanto à proposta em si, acabou sendo completamente reformulada, com novos relatores e um processo de discussão inédito, com audiências públicas transmitidas ao vivo e participação popular através de plataformas digitais. Uma sugestão apresentada por Nicholas e, surpreendentemente, apoiada por Lindbergh em seu retorno às atividades parlamentares semanas depois. O jovem deputado, que muitos consideravam apenas um fenômeno passageiro das redes sociais, consolidou-se como uma voz influente no Congresso Nacional. Não por abandonar suas convicções ou se adaptar ao jogo político tradicional, mas por trazer para o centro do debate parlamentar algo que muitos consideravam perdido: a capacidade de surpreender e transformar o sistema por dentro. Lindbergh, contra todas as expectativas, após ser investigado e esclarecer sua situação, tornou-se um improvável aliado de Nicholas em pautas específicas de transparência legislativa, demonstrando que até os mais acirrados adversários políticos podem, eventualmente, encontrar pontos de convergência quando o interesse público
prevalece sobre as disputas pessoais. A história daquele confronto parlamentar, que começou como mais um embate ideológico entre representantes de visões opostas da sociedade, transformou-se num marco improvável de renovação das práticas políticas nacionais, prova de que, às vezes, das mais intensas rivalidades, podem surgir as mais surpreendentes transformações. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like e o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.